Para quem tem uma rotina corrida, contar só com a motivação para dar conta de tudo parece muitas vezes uma batalha perdida, né? Num dia a gente está com a energia lá em cima, no outro, a lista de tarefas parece uma montanha impossível de escalar. Nessa análise, a gente vai mergulhar na raiz desse problema e mostrar por que essa abordagem tradicional de esperar pela motivação, na maioria das vezes, simplesmente não funciona. Essa sensação de altos e baixos é super comum. Um dia, a gente acorda com vontade de conquistar o mundo. No dia seguinte, a procrastinação fala mais alto. Pois é, se essa cena parece familiar, talvez seja porque o foco está na ferramenta errada. Chegou a hora de descer dessa montanha-russa e entender como construir um caminho mais estável e previsível. Sabe aquela ideia de que a gente precisa sentir vontade para agir? Então, esse talvez seja o maior mito da produtividade. Essa crença coloca a gente num ciclo de espera, sabe? A gente fica ali esperando por uma inspiração que, convenhamos, pode nunca chegar. O nosso objetivo aqui é justamente esse: redefinir o que de fato impulsiona uma ação consistente. E aqui está o pulo do gato. A diferença gritante entre depender de uma emoção e confiar num compromisso. A motivação emocional é como esperar o vento soprar para velejar. Pode ser que ele venha, pode ser que não. Já a motivação baseada em compromisso é como ligar o motor do barco. Uma depende do acaso, a outra de uma decisão consciente de agir, não importa o humor do momento. Essa citação do livro Hábitos Atômicos resume perfeitamente o centro da nossa conversa. Focar em metas, tipo zerar a caixa de e-mails, resolve o problema, por um tempo. Mas focar no sistema, como criar o hábito de checar e-mails em horários específicos, impede que o problema volte a aparecer. A mudança de verdade, aquela que dura, está no processo e não só no resultado final. Ok, mas antes de sair construindo a solução, a gente precisa entender a causa, né? Por que será que, mesmo com as melhores intenções, as responsabilidades vão se acumulando? A resposta geralmente está na forma como nosso tempo e a nossa energia são gastos, muitas vezes sem a gente nem perceber. O Cal Newport, no livro Trabalho Focado, dá um diagnóstico bem preciso para isso. A gente vive mergulhado no que ele chama de trabalho superficial. Responder e-mails que pipocam a todo momento, participar de reuniões sem um foco claro, rolar o feed das redes sociais. Tudo isso dá uma falsa sensação de produtividade, mas no fim do dia, raramente nos aproxima dos nossos objetivos mais importantes. É como correr numa esteira, a gente se cansa, mas não sai do lugar. E por que a gente adia justamente o que é importante? Muitas vezes é por causa dos obstáculos que nós mesmos criamos. Como o slide mostra, a gente tenta empurrar uma pedra morro acima, gastando toda a nossa força de vontade em ambientes que jogam contra a gente. Justificamos a distração com a promessa de algum benefício mínimo e, o que é mais perigoso, operamos no piloto automático, deixando que as coisas triviais ditem o nosso dia. Então, agora que a gente já entendeu o problema, vamos para a parte boa: construir a solução. O James Clear nos dá um guia poderoso e, ao mesmo tempo, muito simples para criar um sistema que realmente funciona. São as 4 leis da mudança de comportamento. Pense nelas como um mapa prático para formar bons hábitos e, claro, quebrar os ruins. Essas 4 leis são basicamente os pilares do nosso sistema. Em vez de depender daquela força de vontade que a gente sabe que acaba, a ideia é desenhar o nosso comportamento. Para criar um bom hábito, a gente precisa torná-lo óbvio, atraente, fácil e satisfatório. Vamos dar uma olhada em cada um desses pontos. A primeira lei é sobre reconhecer que nós somos muito influenciados pelo contexto. O ambiente é tipo uma mão invisível que guia nosso comportamento. A meta é beber mais água? Deixa uma garrafa bem na sua frente, na mesa. Quer praticar um instrumento? Deixa ele fora do estojo, à vista. São pequenas mudanças no ambiente que levam a mudanças gigantescas no comportamento. A psicologia por trás disso é fascinante. A simples antecipação de uma recompensa já libera dopamina no cérebro, o que aumenta a motivação para agir. Então, quando a gente junta algo que já gosta com algo que precisa ser feito, a gente basicamente hackeia esse sistema. Como no exemplo do slide, de repente o exercício se torna a porta de entrada para o entretenimento. A nossa energia, por natureza, segue a lei do menor esforço. Então, quanto mais fácil for um hábito, maior a chance dele pegar. Quer começar a meditar? Comece com 1 minuto. Quer ler mais? Comece com 1 página. A regra dos 2 minutos não é sobre o resultado em si, mas sobre dominar a arte de simplesmente começar. O resto vem com o tempo. O nosso cérebro evoluiu para priorizar recompensas imediatas. O problema é que bons hábitos geralmente trazem resultados a longo prazo.
Para conseguir mantê-los, a gente precisa de alguma satisfação na hora. Pode ser marcar um X no calendário, transferir um dinheirinho para a poupança depois de evitar uma compra por impulso. Esses pequenos sucessos são como um joinha para o nosso cérebro, sinalizando que a ação valeu a pena e que deve ser repetida. Beleza. Com o sistema de hábitos sendo construído, qual é o próximo passo? A execução. E não qualquer execução, mas uma execução focada. Como é que a gente protege nosso tempo e nossa atenção das 1001 distrações do mundo moderno para conseguir fazer um trabalho que realmente importa? Lembra do trabalho superficial que a gente falou antes? Então, o trabalho focado é o exato oposto. É aqui que o verdadeiro valor é criado. É a habilidade de se concentrar sem distrações numa tarefa que exige do cérebro. E na economia de hoje, essa habilidade está cada vez mais rara e, por isso mesmo, cada vez mais valiosa. Essa ideia do Cal Newport pode parecer um pouco radical, eu sei, mas o propósito aqui é outro. É sobre intencionalidade. Em vez de deixar que o dia nos leve, a proposta é que a gente assuma as rédeas. Não se trata de seguir o plano à risca como um robô, mas sim de ter um plano. Se algo inesperado acontecer, tudo bem, é só refazer o cronograma. O objetivo é pensar de forma deliberada sobre como usar o nosso tempo. E o slide ilustra perfeitamente a diferença. Uma lista de tarefas é reativa. Ela te dá um cardápio de opções, o que abre uma brecha enorme para a procrastinação. Já um cronograma com blocos de tempo é proativo. Ele diz, das 9 às 10h30 você vai fazer esta tarefa. Isso elimina aquela negociação interna sobre o que fazer em seguida. E agora a gente chega num ponto que, na minha opinião, é o mais importante de todos. A verdadeira mudança, aquela que se sustenta, não vem de um pico temporário de motivação. Ela vem de uma alteração profunda em como a pessoa se enxerga. Esse conceito de hábitos atômicos é poderoso. Pense bem, o objetivo não é ler um livro, é se tornar uma pessoa leitora. Não é correr uma maratona, é se tornar uma pessoa corredora. Cada vez que um hábito é realizado, é como se fosse um voto nessa nova identidade. O foco muda do que se está fazendo para em quem se está se tornando. E para sustentar esse sistema todo, é essencial ter o que a Carol Dweck chama de mentalidade de crescimento. É acreditar que as nossas habilidades podem ser desenvolvidas. Isso muda tudo, porque as falhas deixam de ser um veredito final e passam a ser feedback. É o que nos permite ter perseverança quando o sistema falha, nos permite ajustar a rota e continuar em frente. E assim, a pergunta final não é como eu posso me motivar, mas sim qual é o pequeno passo que pode ser dado hoje para construir um sistema melhor. A mudança não vem de uma grande explosão de inspiração, mas do acúmulo de pequenas ações inteligentes repetidas dia após dia. A responsabilidade é pessoal e o verdadeiro poder está no sistema que a gente constrói.